Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de São Luís, da Primeira Igreja Batista em Joselândia, a congregação do Recanto Verde, o Clubinho, congregação em Catu, congregação em Barreirinhas. Meus queridos irmãos, eu tenho uma pergunta muito oportuna para fazermos no dia de hoje. Por que a Igreja do Senhor tem perdido a sua eficácia? Porque a Igreja do povo de Deus, o povo de Deus está com medo do coronavírus. Porque estamos todos assombrados com a morte. Meus irmãos, eu gostaria de ler o texto em Filipenses capítulo 3, que certamente vai nos dar algumas respostas que eu considero muito interessantes. Primeiro, o que eu quero é conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo. E conhecendo Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Meus queridos irmãos, estamos assustados, estamos amedrontados, porque não conhecemos o nosso Cristo. Estamos assustados porque não perdemos o relacionamento com o nosso Cristo. Porque a igreja foi se tornando morna, foi se esfriando, que era uma igreja fervorosa e tornou-se uma igreja fria. As notícias que nós vemos hoje não são boas. Não há boas notícias. As notícias que nós vemos é de briga entre os dirigentes da nação. As notícias que nós vemos é de uma certa preocupação uns com os outros e uma briga, uma rixa entre os governantes. Mas, meus irmãos, nos Estados Unidos, coronavírus assolou e continua assolando, mas o governo está se esforçando para que as coisas lá tenham uma solução. Mas uma coisa é certa, a igreja nos Estados Unidos, como em outras regiões, tem sido a cada ano um declínio, ou tem tido a cada ano um declínio, uma queda. Tem deixado de exercer o seu crescimento e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Uma cidade, ou uma análise do Centro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que de 2000 a 2010, a quantidade de templos e de denominações históricas, como a congregacional e presbiteriana, despencou pela primeira vez na história do Brasil. Meus irmãos, o evangelho da prosperidade parece ser a mensagem dominante na televisão brasileira. E os escândalos envolvendo políticos cristãos levantam suspeitas sobre o próprio DNA da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Sem falar que a igreja é cheia de pessoas que têm um conhecimento religioso, que aprenderam uma doutrina feita por homens, mas que não vivem em missão, desperdiçando seu tempo com críticas àqueles que estão vivendo o chamado de Deus para o discipulado cristão. As igrejas de hoje conhecem muito bem essa dor. Essa dor que o país e o mundo está vivendo. Embora as más notícias sejam abundantes, a boa notícia é que vemos tendências opostas. Vemos tendências positivas. Vemos igrejas frutíferas e muita transformação, ou vidas transformadas pelo poder de Cristo através do discipulado cristão. Elas não estão caminhando na contramão das tendências e nos passam uma mensagem de ânimo em meio ao caos que vive a fé cristã do Brasil e no mundo. Portanto, há razões para ter boas esperanças,
boas esperanças por meio das iniciativas e do estudo dessas igrejas que estão transformando realidades no Brasil. Muitas vezes, igrejas no anonimato e com poucos recursos. Uma igreja multiplicadora não é simplesmente uma igreja boa ou uma igreja que faz coisas boas. Também não é necessariamente uma grande igreja que oferece boas programações, pregação extraordinária e louvor excelente. Uma igreja multiplicadora é aquela que se concentra tenazmente na capacidade do Evangelho de mudar a vida das pessoas. Ela vê resultados apropriados para o seu contexto e detém valores que são corretos, que apoiam missão de transformação de vidas, pois descobriu que transformação é muito mais do que uma estratégia eclesiástica. O discipulado cristão é quem transforma, mas não é uma estratégica melhor, é a estratégia de Deus. Tal igreja não é só um grupo de pessoas que acreditam que o cristianismo seja a escolha correta e que ele oferece uma maneira melhor de viver. Não é isso, não. É uma comunidade de amor, é uma comunidade da aliança que se apega à crença de que Deus vai mudar radicalmente vidas e comunidades inteiras. Essa igreja tem um otimismo grandioso. Quanto às habilidades ilimitadas de Deus, Deus é ilimitado. O pastor e escritor americano Jim Harrison descreve a transformação como um processo de dentro para fora, de baixo para cima. Ele diz o seguinte em relação a esse processo de transformação: tem a ver com alcançar em massa crítica de cristãos que estejam de tal maneira capacitados pelo Evangelho de Cristo a ponto de poder mudar tudo em que tocarem. Família, ambientes de trabalho, escola, negócios. Assim que tal massa crítica é alcançada, o poder do Deus vivo provoca mudanças significativas nos problemas que assolam a nossa cidade hoje. Coronavírus, pobreza, crime, vícios, assaltos, divórcio, violência e um aumento dramático nas coisas que caracterizam o reino de Deus. O que é que caracteriza o reino de Deus? A igreja multiplicadora é uma igreja onde há misericórdia, é uma igreja que trabalha na justiça, é uma igreja cuja prosperidade e compaixão estão unidas, estão aparelhadas e parelhadas na causa do Evangelho. A mudança que buscamos, portanto, meus irmãos, é que realmente importa ao indivíduos, igreja e sociedade. Se isso não ocorre, a transformação, há algo de errado com o nosso cristianismo, mas Cristo não falha. A transformação promovida pelo Evangelho sempre leva a mudanças amplas e profundas. O poder do Evangelho alcança a todos, planta sementes e também dá frutos. As boas novas de Jesus mudam tudo. Vemos isso em reavivamentos e reformas ao longo de toda a história do cristianismo, mas o avivamento galês é um exemplo poderoso. No país de Gales, em 1904, Deus usou o anseio por avivamento de um jovem mineiro de carvão chamado Owen Robert para realizar uma transformação extraordinária. O amor compassivo de Roberto pelas pessoas levou a chamar os cristãos para que se comprometessem a ouvir a Deus, ser transformados por seu poder e viver uma fé pública autêntica. À medida que mais e mais crentes galeses deram ouvidos a esse chamado, Deus se valeu do espírito submisso na igreja do país de Gales. O anseio e o amor de Robert pelos que estavam fora da fé inspiraram um fervor evangelístico missionário diferente de tudo que já fora visto naquela região. Sobre o que aconteceu durante aqueles dias no país de Gales, os professores americanos Malcolm e McDowell e Alvin Ryan escreveram: assim,
que Deus respondeu o seu anseio. Até mesmo nos jornais publicaram os resultados. Em 2 meses, 70 mil se converteram, chegando a 85 mil em 5 meses e mais de 100 mil em 6 meses. Juízes receberam luvas brancas, significando que não havia casos a serem julgados. O alcoolismo caiu pela metade. Houve aumento em que centenas se levantaram para declamar sua rendição a Cristo como Senhor. A restituição foi feita. Apostadores e outras pessoas, normalmente não tocadas pelo ministério da igreja, vieram conhecer a Cristo. Meus queridos irmãos, da igreja, primeira igreja batista de São Luís, o que nós temos que ver, o que propagar e que viver nas nossas comunidades é um reavivamento semelhante ao reavivamento galês, porque é a ação do poder transformador realizada por Deus. O mundo não apenas notará, mas também experimentará uma mudança em si mesmo, quando o povo de Deus começar a agir como Jesus, quando a igreja viver como o corpo de Cristo, aí nós vamos alcançar. Nós temos medo porque nos falta um reavivamento espiritual que nos leva a crer. Não somente a crer, mas a viver. E viver contagiantemente diante das pessoas. Que as pessoas se sintam contagiadas pela nossa vida. Contagiadas pelo que nós vivemos. Casa de paz, grupo pequeno, celebração, vida entusiasmada e um proceder cristão correto, ético, moral e espiritualmente. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. É a nossa palavra para o dia de hoje.